É um tema que todos nós deveríamos, desde criança, pensar no nosso futuro. Então, isso já deveria vir como uma coisa natural para as pessoas, todas elas, independente de que profissão se faça. Você está ouvindo o podcast Saúde e Benefícios, uma coleção de entrevistas da WTW, onde exploramos assuntos abrangentes como saúde, bem-estar, benefícios e as mais recentes novidades e tendências do mercado. Oi, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Benefícios. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Karina, eu sou advogada e atuo como consultora sênior de previdência na WTW. Hoje o nosso papo vai ser sobre uma matéria muito interessante, que eu gosto bastante e gostaria de entender um pouquinho mais. E é por isso que a gente vai conversar aqui com quem entende do assunto para agregar conhecimento. Sabe aquele ditado que o bom filho a casa torna? Pois é, a conversa de hoje é com Rafael Santoro, nosso diretor e líder da área de consultoria e investimentos da WTW no Brasil. A ideia aqui é a gente falar do panorama geral de investimentos, trazendo o tema para a perspectiva da previdência complementar e, é claro, com uma linguagem clara e acessível aí ao entendimento de todos. Rafa, tudo bem contigo? Oi, Karina, tudo bem? Prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade e muito feliz de estar de volta aqui para casa. Eu vou começar aqui, então, agradecendo também o seu tempo aqui com a gente para falar desse tema que, para mim, é muito fascinante, mas, ao mesmo tempo, super complexo, né? Arrastando já o nosso papo, então, para o mundo da previdência complementar. A gente vê aí uma tendência cada vez maior de implementação de perfis de investimentos nos planos de previdência complementar fechada. Você enxerga esse movimento de que forma? O que a entidade administradora do plano e a patrocinadora, eventualmente, elas podem fazer de modo a assegurar que o participante faça uma escolha adequada? Lembrando, obviamente, né, eu sei que assegurar não é uma palavra que caiba muito em investimentos, mas o que eu quero dizer aqui? Que essas pessoas elas tenham conhecimento suficiente para minimizar os riscos de uma escolha inadequada. O movimento de falar de previdência como um todo é um tema super importante, né? Apesar de parecer complexo, assim, ele está presente no nosso dia a dia. É um tema que todos nós deveríamos, desde criança, pensar no nosso futuro. Então, isso já deveria vir como uma coisa natural para as pessoas, todas elas, independente de que profissão se faça, a gente espera sempre envelhecer. Tem que ter essa preocupação de como cuidar do nosso futuro. O mercado tem mudado cada vez mais, a gente tem tido mais acesso à informação e aí as pessoas estão começando a ver mais claramente essa diferenciação que existe do indivíduo, né? Então, o indivíduo tem pessoas que aceitam mais risco, pessoas que aceitam menos risco. Então, o perfil de investimento ele acaba ajudando muito para atender esse público. A pessoa, primeiro, ela já faz o movimento de ter a previdência, depois ela faz o movimento de ter aquela segurança sendo construída da melhor forma e mais adequada para o perfil dela. Então, o perfil de investimento ajuda isso. O que assusta um pouco pode ser uma questão de custos relacionados à manutenção dessa estrutura de perfis de investimento, mas, na verdade, eu acho que o trabalho maior ali que a gente tem é justamente nessa parte de educação financeira, de planejamento. Justamente para a gente poder ajudar e que os participantes entendam que aquele investimento é de longo prazo, exige planejamento e que dentro dos perfis de investimento ele consiga adequar aquilo mais alinhado com o estilo de vida dele, com o momento de vida dele. Então, acho que esses são os pontos importantes, né? Hoje, os fundos de pensão, aí a gente está falando mais dos planos CDs e CVs, começam a oferecer mais perfis de investimento. É uma forma de tornar o plano mais atrativo também para o participante. Então, a gente olhar, ter um plano mais adequado, com investimento ali num trabalho de planejamento e educação financeira, acaba sendo, acho que, o grande trabalho que o fundo de pensão vai ter para qualquer participante que venha entrar no plano possa conseguir fazer o melhor planejamento para a sua aposentadoria especificamente. Você sabe que essa sua fala agora, Rafa, de que a gente devia, desde criancinha, cuidar disso e tal, né? Até mencionei no último episódio que eu fiz previdência para as minhas filhas desde que elas nasceram. E outro dia, numa conversa com alguém, não lembro quem foi, mas foi mais ou menos isso, né? A gente sabe que a gente vai envelhecer. E é bom isso, né? Porque o contrário é a morte.
Então, ninguém quer morrer, é isso aí, vamos cuidar do futuro, né? Vamos cuidar da nossa aposentadoria. A alternativa é ruim, né? Exatamente, a alternativa não é muito boa, não. A gente tem que cuidar da Mas nossa saúde e cuidar também do nosso dinheiro. Então, a gente tem que olhar as duas coisas, e desde cedo, né? Então, costumo falar, a gente tem que juntar dinheiro e músculo para a nossa velhice. Exatamente. E continuando então com o pé nesse tema aí, a gente vê que uma das obrigações trazidas lá em 2019 pela resolução CNPC 32, ela se refere às ações de educação financeira, previdenciária e tributária promovidas pela entidade. Eu, sinceramente, vejo muito material disponível nos sites da entidade, mas às vezes eu tenho a sensação de que isso está lá só para cumprir a legislação. Não é algo assim efetivo. Eu entendo, obviamente, que existe aí um custo, principalmente para as entidades menores, né? A gente tem uma legislação com muitas obrigações e aí os custos são elevados. Mas essa obrigação em especial, eu acho que ela tinha que ter uma abordagem mais direcionada, com palestras educativas, com atendimentos onde as pessoas possam tirar as suas dúvidas com especialistas no tema. Qual que é a sua impressão sobre isso, Rafa? Você tem a mesma impressão que eu ou uma visão diferente disso? Concordo, Karina. A gente tem que diferenciar o que é disponibilizar a informação e o que é educação. É bastante diferente. A questão da educação é muito mais trabalhoso ali, é uma questão contínua. A gente sempre olhar o participante, olhar o mercado, olhar o que está acontecendo e buscar trazer mais informação para esse participante, saber que ele está sendo atendido e que ele está recebendo ali as informações necessárias, né? Então, isso não é um momento único, não é um artigo específico sendo disponibilizado ou uma notícia, mas é uma coisa contínua que faça o participante entender, refletir e que ele possa buscar ali as melhores opções para ele. Ele saber que ele precisa ter um planejamento familiar, não é nem só dele, né? Familiar em termos de orçamento, de poupança, como fazer essa poupança. Então, o participante vai demandar muita informação. A partir do momento que ele começa a entender isso, ele vai demandar mais informação. E aí o Fundo de Pensão tem o papel também de ajudar, ele disponibilizar de forma clara e bastante precisa as informações que impactam aquele participante no dia a dia dele. Não só o Fundo de Pensão, as empresas também, para falar dele de futuro, falar das perspectivas que ele tem. Então, assim, a educação é uma questão essencial para o planejamento e que ela é contínua, não é uma coisa estática. A gente vai ter, lógico, diferentes níveis da forma de prestar a informação. Vai ter sempre um grupo que vai ser muito mais especializado, que gosta do tema e vai olhar isso com mais atenção. Você vai ter um grupo que vai olhar e vai falar assim, olha, eu não sei nada e nem quero saber, eu quero que alguém faça por mim. E você vai ter um grupo ali que, olha, eu estou entendendo, mas me ajuda aqui a tomar uma decisão. Então, a gente tem que tentar atender o maior número possível de participantes. Então, a educação ajuda ao participante tomar um pouquinho mais de controle da sua previdência, do seu futuro, né? Acaba não sendo guiado ou não sendo dirigido por outras pessoas, ele tentar buscar ele mesmo o que é melhor para ele, da forma que ele quer, quanto ele quer. A gente conversa com clientes e amigos e parentes e a gente vê que as pessoas são muito diferentes, né? Têm visões diferentes. E não é uma questão de ser próximo ou longe da aposentadoria, eu sou jovem, já sou adulto, é mais uma questão de perfil mesmo. Então, ter um programa de educação que atenda isso, eu acho que as empresas acabam ganhando bastante e valorizando muito mais o plano. Os participantes começam a valorizar muito mais esse benefício. Então, acho que é super importante isso. É isso mesmo, eu também acho. Às vezes eles investem tanto num material super bonito, mas está lá, né? Simplesmente colocado no site. O participante, se não é aquele que se dedica e entende um pouco mais sobre o tema, ele fica lá, é tudo uma sopa de letrinhas, ele não consegue absorver. Mas mudando então agora o rumo da conversa, Rafa, para a gente falar de sustentabilidade nos investimentos. A gente vê aqui, desde 2010, um diálogo crescente sobre ESG. E falando sobre a parte da letrinha E, né, a parte do meio ambiente, de repente a gente começou a observar uma queda considerável aí na captação de fundos verdes, e justamente no momento de tantos desastres naturais. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, agora no início de maio, a gente tem Petrópolis, São Sebastião, Brumadinho. Isso aqui a gente está falando só de Brasil, né, gente? Aí, do lado social, o objetivo da entidade, que é cuidar do futuro dos seus participantes, que é pagar um benefício. E aí vamos entrar no aspecto governança,
que precisa, né? Você precisa investir em algo que te dê um retorno, porque você tem ali o dever fiduciário. Como é que a gente consegue linkar tudo isso, Rafa? Resolver essa equação? Porque não adianta cuidar só do meio ambiente, investir em fundos verdes, se eles não são atrativos, mas também não adianta eu cuidar da parte financeira lá na frente, aí o meu planeta vai ruir e o mundo vai acabar, né? Então, como é que a gente resolve essa equação? Eu acho que um ponto importante, esse tema não é binário, né? Binário que eu digo no sentido, ou eu olho rentabilidade, ou eu olho impacto, assim, e as coisas não andam juntas, ou não posso ter essas duas facetas aí, né? Então, o primeiro ponto é a gente olhar isso. Existe dentro do universo do fundo de pensão, realmente o gestor do fundo de pensão, ele tem o dever fiduciário de lealdade com os participantes, ele tem que pagar benefício, ele tem que entregar ali rentabilidade e a gestão do patrimônio. Mas também a gente olha que se o gestor não olhar essa questão de ESG, ele pode investir numa empresa que tenha problemas de governança e vai gerar um resultado ruim, né? Então ele pode investir numa empresa que tem um risco enorme ambiental que vai gerar um prejuízo efetivo para a empresa. Ao fazer a análise de investimentos, o tema ESG não é uma questão só para aparecer, né? Que eu acho que é um grande risco ali, que é o investimento, você ter aquela falsa impressão de que eu estou fazendo investimentos ESG, né? Eu coloco na minha política de investimentos que eu estou fazendo, mas acabo não implementando isso no dia a dia. Olhar o ESG é, vou fazer um investimento, mas avaliar e ver que aquele investimento existe um risco grande ambiental, existe um risco de governança. E isso ser ajustado na precificação do ativo, saber que aquele preço ali, olha, eu posso ter um risco aqui de perder dinheiro, então eu vou esperar um retorno maior. Então, para esse tipo de investimento, eu não posso investir com esse nível de retorno. Então, isso tem que ser avaliado e o ESG é muito importante nisso, né? Você comentou, a gente não tem como fechar os olhos sobre tantos desastres que a gente está tendo aqui no Brasil e no mundo. Não tem como fechar o olho em relação a várias falhas de governança que as empresas apareceram. E tudo isso claramente se refletiu no resultado daqueles ativos. Então, o fundo de pensão tem que olhar isso. Eu acho que o mercado tem melhorado muito já nessa questão. O mercado tem evoluído e principalmente aqui no Brasil, ali a gente tinha algumas restrições em relação ao que fazer, como investir. Então, acho que isso tudo também é uma questão, não é de uma hora para outra que a gente muda ou a gente implementa isso. O próprio mercado tem evoluído e a gente tem visto melhoras nesse ponto. Então, aos poucos, os fundos de pensão trazerem isso para suas avaliações de investimento. Quais são os riscos de governança, ESG, ambiental, social. Você teve as empresas fazendo a questão lá de trabalho escravo. Tudo isso impacta de forma muito grande. Então, começar a olhar essas preocupações, isso traz benefícios. Você, com certeza, reduz o risco daquele investimento, a sua relação retorno-risco para aquele investimento melhora quando a gente olha fundos de ESG. E o mercado tem melhorado isso. Você tem cada vez mais tido opções de investimento que estão mais focadas para esse tipo de gestão. Sobre isso, eu vejo muitos clientes implementando, Rafa, o comitê de investimentos e outros não têm uma estrutura para essa implementação do comitê. Disso tudo que você está falando, eu acho que ele não precisa ter um comitê de investimentos para avaliar essas questões. Quando ele vai definir a sua política de investimentos com o seu consultor, ele já tem ali um bom apoio, tanto a diretoria quanto o conselho, para essas definições, certo? Isso. As entidades menores, os fundos menores, eles acabam não tendo a gestão interna, eles terceirizam isso, fazem com gestores, eles podem cobrar isso dos gestores. Hoje, a legislação fala que os fundos de pensão têm que definir nas suas políticas de investimento como é que eles tratam essas questões do tema ESG, eles podem olhar isso e questionar seus gestores, olhar seus gestores. De novo, não é abrindo mão, eu vou abrir mão de rentabilidade, não precisa pensar dessa forma, mas questionar como é que está sendo feito. E aí, quando a gente olha algum evento que tenha de governança, alguma questão ambiental, voltar e ver no gestor o quanto aquilo impactou e aí conversar com o gestor sobre isso, né? Então, independente do tamanho da entidade, o tema eu acho que vale nas discussões de avaliação de resultado, nas avaliações das estratégias, nas definições de políticas de investimento. Perfeito. Rafa, como você sabe, o nosso podcast ele atinge aqui um público grande, desde dirigentes de entidades, patrocinadores, além dos participantes e também aqueles que ainda não aderiram, estão pensando lá se vão aderir ao plano de previdência oferecido pela sua empresa ou contratar um de mercado.
de forma bem sucinta, qual a sua mensagem para essa turma toda em relação aos investimentos na Previdência Complementar? A gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar o que eu estou atingindo com aqueles recursos, quem são as pessoas, o que eu estou me comprometendo em relação àquilo. Ao olhar para o plano, a gente vê, olha, será que eu estou atendendo a minha população da melhor maneira? Será que o plano tem perfil de investimento? Será que eu tenho, para cada um desses planos, uma questão aqui que eu estou oferecendo as informações para um planejamento adequado? A gente fala de suitability, a gente falou de ESG. Será que eu estou oferecendo para os participantes uma melhor opção para eles se planejarem para o futuro? Para o patrocinador, é super importante a gente ter os colaboradores trabalhando da melhor maneira, né? Sem preocupações, ou pelo menos com menos uma preocupação. Então, se eu ofereço um plano de benefícios, que eu faça da melhor maneira para o participante ter o melhor futuro e ele estar confiante e valorizar aquilo. A gente vai ter todo um custo, um trabalho para oferecer um benefício, então que ele seja valorizado da melhor maneira. Todo mundo almeja isso, né? Ter uma valorização do que é oferecido, né? E acompanhar os resultados, não é só disponibilizar, é você disponibilizar da melhor maneira, acompanhar, estar sempre fomentando e trazendo a importância da previdência para o plano. Não é uma coisa que é restrita e acaba na contribuição ou no pagamento de benefício. A gente está impactando as pessoas, a gente está impactando o planejamento de longo prazo das pessoas, então olhar isso com atenção, as pessoas olharem seus investimentos, as empresas ao oferecer da melhor maneira aquele benefício e os dirigentes acompanharem, que os investimentos sejam feitos da melhor maneira, adequado ao perfil da população e tentando trazer o melhor retorno possível com o nível de risco que eles estão assumindo. Sensacional. Bom, assunto a gente sempre tem para horas de conversa, mas a gente chega aqui ao final de mais um episódio do podcast Saúde e Benefícios. Hoje falando sobre o mundo dos investimentos e seus impactos no benefício futuro de previdência complementar. Muito obrigada, Rafa, pelos seus insights. Obrigada a todos os ouvintes por nos acompanharem neste episódio. Até a próxima edição do nosso podcast Saúde e Benefícios. Obrigado, Karina. Obrigado pela atenção aí. Valeu, Rafa. Obrigado por participar do podcast Saúde e Benefícios. Para mais informações, acesse nossas mídias sociais e a seção de Insights no wtwco.com.